Nos vídeos dessa semana e da semana que vem, nós faremos uma super revisão para o concurso do CAU Amapá. Essa prova vai acontecer no próximo final de semana, no dia 19 de setembro, então se prepare porque nós teremos vídeos aqui essa semana na quarta, na quinta e na sexta, e na semana que vem, de segunda a sexta-feira, resolvendo os conhecimentos específicos para o cargo de agente de fiscalização. Então, se você vai fazer a prova do concurso do CAU Amapá, não perca essa série de vídeos, eu vou fazer uma playlist, inclusive, aqui no canal. Mas se você não vai fazer o concurso do CAU Amapá, mas vai fazer o concurso do CAU São Paulo ou do CAU Mato Grosso do Sul, eu te convido a assistir a toda essa série de vídeos, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito, porque os conteúdos são muito parecidos e os editais são praticamente os mesmos. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E para a gente começar essa super revisão para o concurso do CAU Amapá, nós começaremos pelas resoluções do CAU, as famosas resoluções. Então hoje nós vamos abordar a resolução 21, 22, 38 e 52. Então sem mais demora, porque a gente tem muito conteúdo para ver hoje, vamos ao vídeo. A resolução 21 do CAU trata das atividades e atribuições do profissional de arquitetura e urbanismo. E basicamente essa resolução é dividida em duas partes. A primeira parte, sem sombra de dúvidas, é a que mais tem questões de prova sobre ela, porque trata justamente das atividades e atribuições que são privativas do arquiteto e urbanista. E a segunda parte é um anexo da norma que conta com um glossário com vários termos e definições. Então vamos lá. E a primeira informação importante vem logo de cara no artigo 1º da resolução. Ó. Os arquitetos e urbanistas constituem categoria uniprofissional. Por favor, grife essa palavra em uniprofissional. De formação generalista, então não é de formação especialista. Sujeitos a registros no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do local do seu domicílio, cujas atividades, atribuições e campos de atuação são disciplinados pela presente resolução. Então aqui você precisa grifar essa palavrinha aqui. Uniprofissional e formação generalista. É a primeira formação importante para a sua prova. Segundo ponto importantíssimo para a sua prova, entender a diferença entre atribuições, campos de atuação e atividades do arquiteto e urbanista. As atribuições e os campos de atuação estão lá no artigo 2º e as atividades estão no artigo 3º. Mas basicamente a diferença é o seguinte: atribuição é aquilo que o arquiteto pode fazer. Campo de atuação são as áreas das quais ele pode atuar. E atividades é tudo aquilo que ele produz. São algumas atribuições do arquiteto: supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, elaboração de orçamento. Agora olha os campos de atuação. Ele pode atuar em arquitetura e urbanismo na concepção e execução de projetos, arquitetura de interiores, concepção e execução de projetos, de arquitetura paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos. E agora as atividades, ó. No item 1, projeto, em arquitetura das edificações, o arquiteto pode fazer levantamento arquitetônico, projeto arquitetônico de reforma, projeto de edifício efêmero ou instalações efêmeras, projeto de monumento, projeto de adequação de acessibilidade e as-built. Então vamos lá mais uma vez. A atribuição do arquiteto é aquilo que ele pode fazer, por exemplo, elaboração de um orçamento. Agora, campo de atuação do arquiteto são as áreas nas quais ele pode atuar. Por exemplo, ele pode atuar na área de arquitetura e urbanismo fazendo concepção e execução de projetos. Agora, as atividades é tudo aquilo que ele produz. Por exemplo, levantamento arquitetônico, projeto arquitetônico. Entendeu a diferença? Essa, sem sombra de dúvida, é a parte mais importante da norma. O número de questões é muito alto sobre isso. Mas, continuando, nós temos o anexo com os termos e definições. Eu não vou falar sobre eles aqui nesse vídeo, porque são vários e vários termos e definições e qualquer um deles pode cair em prova, então não teria muita lógica eu ficar abordando meio que tentando adivinhar qual seria esse termo e definição. Mas eu tenho certeza que você já deu várias e várias lidas em todos esses termos e definições. Mas dê uma atenção muito grande para essa primeira parte da norma, porque ela é a queridinha das bancas, tá ok? E agora nós vamos resolver algumas questões para fixar o conteúdo. Então olha só, com base na resolução 21 do CAU, julgue o próximo item.
constituem atribuições profissionais do arquiteto a mensuração e o controle de qualidade dos sistemas construtivos e estruturais. No entanto, o desenvolvimento de estruturas e a pesquisa tecnológica de estruturas são atribuições exclusivas do engenheiro, certo ou errado? Errado, não é mesmo? Então vamos ver por que está errado. Olha a resposta aí. Parágrafo único. As atribuições de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação: dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação tecnológica de estruturas. Então essa é uma atividade que o arquiteto e urbanista pode exercer sim, não é exclusiva de engenheiro. Então por isso a assertiva está errada. Próxima questão. É passível de registro de responsabilidade técnica, né, RRT, por ser uma atribuição profissional de arquitetos e urbanistas a elaboração de projetos de instalações efêmeras e de monumentos, certo ou errado? Essa está certa, né? Olha, vamos ver a resposta aqui. Então, ó, a arquitetura das edificações. No item 1.1.4 está lá, projeto de edifício efêmero ou instalações efêmeras, assertiva correta. Vamos ver mais uma questão, então. De acordo com a Resolução 21, as atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas serão representadas no Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, o famoso SICAL, por meio de várias atividades. Entre as atividades relacionadas a projeto, encontram-se a. Ensino, pesquisa e padronização de produto para construção. B. Arquitetura das edificações, arquitetura de interiores e arquitetura paisagística. C. Zoneamento geoambiental e diagnóstico ambiental. D. Execução de obra urbanística e preservação de edificações de interesse histórico-cultural. E E. Supervisão de obra ou serviço técnico. E a assertiva correta é a letra B, né? Porque é a única que se refere ao grupo projeto, né? Arquitetura das edificações, projeto arquitetônico, arquitetura de interiores, também do grupo projeto, e arquitetura paisagística, todos eles ao grupo projeto, né? Então vamos falar agora da Resolução 22 do CAL, que fala da fiscalização dos CAUs. Eu nem preciso te falar que se você vai fazer uma prova para o cargo de agente de fiscalização e lá no seu edital tem uma resolução que fala só de fiscalização dos CAUs, essa resolução é extremamente importante para a sua prova, se não for a resolução mais importante da prova. Então vamos ver quais são os pontos importantes que você não pode deixar de saber. E a primeira informação importante é lá do artigo 3º, ó. Para os fins desta resolução, a fiscalização do exercício profissional deverá guiar-se por princípios de natureza educativa, com campanhas visando prioritariamente orientar a atuação dos profissionais e prevenir a ocorrência de possíveis ilícitos, ao invés da atuação simplesmente punitiva, buscando dar prioridade à inteligência em relação à ação ostensiva. E por que eu comecei com o artigo 3º? Porque eu já cansei de ver questões de prova falando que a Resolução 22 tem como principal objetivo a punição aos agentes infratores, aos arquitetos, né? Isso não é verdade. O próprio trecho aqui da norma já nos disse que a principal objetivo, a principal função da Resolução 22 é a de orientar os profissionais e prevenir a ocorrência de possíveis ilícitos e não de punir. A ação punitiva é uma consequência, vem depois, mas primeiro é orientar os profissionais, tá ok? Próxima informação é lá do artigo 7º, parágrafo 3º, ó. Em caso de ação integrada entre o CAUF e o outro órgão público para fins de fiscalização do exercício profissional da arquitetura e urbanismo, caberá àquele a responsabilidade pela coordenação das operações, devendo os agentes de fiscalização envolvidos na referida ação adotar medidas que evitem a duplicidade de notificações ou autuações referentes ao mesmo fato gerador de uma mesma pessoa física ou jurídica. E por que eu trouxe esse artigo 3º aqui para vocês? Porque eu não quero que vocês confundam isso aqui que eu acabei de falar, que é uma ação integrada entre o CAU e algum outro órgão, e daí cabe ao CAU, né, a coordenação dessa operação, com aquilo que está lá na Lei 12.378. A Lei 12.378, que regulariza a profissão do profissional, né, de arquiteto e urbanista, tem em algum dos seus parágrafos falando o seguinte: quando houver um conflito de interesses entre o CAU e algum outro órgão, caberá a eles entrar num consenso, mas se não houver esse consenso, vai ficar prevalecendo a norma que der maior
poder, né? Maior liberdade de atuação ao profissional. Não confunda essas duas coisas que são bem diferentes, tá ok? Continuando, vamos falar agora dos ritos da fiscalização, lá do artigo 13º. Então vamos a ele, ó. Constatada a ocorrência de infração, caberá ao agente de fiscalização registrar o fato no relatório digital de fiscalização e lavrar a notificação da pessoa física ou jurídica responsável pela atividade fiscalizada, para, no prazo estabelecido, adotar as providências necessárias para regularizar a situação. Agora olha o que vem no parágrafo único, que é o mais cobrado em prova. A notificação, que constitui o ato administrativo inicial que relata a ocorrência da infração, fixará o prazo de 10 dias. 10 dias para a regularização, contados do primeiro dia útil subsequente ao seu recebimento. Então, grife esses 10 dias, você precisa ter isso em mente, tá? São 10 dias. Então tá, o agente de fiscalização foi lá, fez a notificação, deu o prazo de 10 dias para a pessoa se manifestar e nada. Então, o que acontece na sequência? Vamos ver o que diz o artigo 15, ó. Esgotado o prazo estabelecido na notificação, sem que a situação tenha sido regularizada, será lavrado o auto de infração contra a pessoa física ou jurídica notificada, indicando a capitulação da infração e da penalidade cabível. Caso os fatos envolvam na atividade fiscalizada a participação irregular de mais de uma pessoa física ou jurídica, deverá ser lavrado um auto de infração específico contra cada uma delas. Isso daí cai bastante em prova, tá? Se você tiver, então, o agente de fiscalização lavrar um auto de infração para vários envolvidos, vai ter que ser um auto de infração para cada um deles, tá ok? Não pode juntar todo mundo num processo só. Vamos falar agora da defesa e dos recursos, lá do artigo 18. Ó. Depois de ter sido lavrado o auto de infração, a pessoa física ou jurídica autuada poderá, no prazo de 10 dias, mais uma vez 10 dias, definido no inciso 7º do artigo 16 desta resolução, apresentar defesa perante a Comissão de Exercício Profissional do CAU-UF. Veja bem, o agente de fiscalização foi lá e fez o auto de infração, e daí a pessoa tem 10 dias para se defender. E se defender perante quem? Perante a Comissão do Exercício Profissional lá do CAU-UF. E dessa decisão da comissão cabe recurso. E cabe recurso a quem? Vamos ver então lá no parágrafo 1º do artigo 20. Ó. Da decisão a que se refere o caput deste artigo, a pessoa física ou jurídica autuada poderá interpor recurso, que terá efeito suspensivo ao plenário do CAU-UF, no prazo de 30 dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da comunicação. Então, cabe recurso sim, com efeito suspensivo. Isso quer dizer que o processo nada mais pode ser decidido enquanto não for julgado esse recurso, e o prazo é de 30 dias, e não mais os 10 dias que a gente estava vendo antes, tá? Mas beleza, o profissional foi lá, ele não concordou, né? Entrou com recurso perante ao plenário do CAU-UF, e mesmo assim a decisão foi contrária ao seu interesse. Ele pode entrar com recurso? Sim, ele pode entrar com recurso lá no plenário do CAU-BR. Então vamos ver o que diz aqui o artigo 25, parágrafo único. Ó. Da decisão a que se refere o caput deste artigo, a pessoa física ou jurídica autuada poderá interpor recurso ao plenário do CAU-BR, com efeito suspensivo no prazo de 30 dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da comunicação. Então, mais uma vez, temos o prazo de 30 dias para esse recurso perante ao plenário do CAU-BR. E a partir daí não cabe mais recurso. A partir do momento que o plenário do CAU-BR decidiu, não cabe mais recurso e a decisão será enviada para o CAU do Estado, né, onde começou lá o processo, para que ele execute a decisão do plenário do CAU-BR. Então, o que acontece depois? Depois nós temos as penalidades. São várias as penalidades possíveis, mas eu quero que você se atente a uma penalidade que eu vou trazer aqui, porque, sem sombra de dúvidas, é a que mais é cobrada em prova. Então, vamos a ela. Ó. Arquiteto e urbanista com registro no CAU regular, exercendo atividade fiscalizada sem ter feito o devido RRT, infrator pessoa física, multa no valor de 300% do valor vigente da taxa do RRT. Então, grife isso daí, 300% do valor da taxa do RRT, e não é 300% do valor da anuidade. Fique muito esperto com isso. E o último assunto muito importante para sua prova é a prescrição. As bancas adoram a prescrição, né? Então vamos ver lá o artigo 46.
prescreve em 5 anos a ação punitiva do CAL-BR e dos CAUs dos estados em processos administrativos que objetivem apurar infração à legislação profissional relativa ao exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, contados da data do fato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado. E o artigo 46 é importante, mas o 47 é mais importante ainda, porque ele fala de como é interrompido esse prazo. Então vamos lá para o artigo 47. Interrompe-se a contagem do prazo prescricional, que é o prazo de 5 anos, dos processos administrativos em 3 situações. A primeira, pela notificação do autuado. Então, se a pessoa for notificada, interrompe-se o prazo de prescrição. Segundo, por qualquer ato inequívoco que importe na apuração do fato. E terceiro, pela decisão recorrível. E olha o que diz o parágrafo único. Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste artigo, o prazo prescricional de 5 anos será reiniciado. Então começa a contar tudo de novo. E ainda falando de prescrição, vamos ver lá o artigo 48, que é o último assunto que eu quero tratar aqui com vocês sobre a resolução 22. Dá-se a prescrição do processo administrativo quando este permanecer paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Então, se o processo ficar parado mais de 3 anos, também ocorre a prescrição. Bom, agora vamos resolver algumas questões para ver como que isso é cobrado em prova. O auto de infração é o ato administrativo processual lavrado por agente de fiscalização do CAL que instaura o processo administrativo e expõe os fatos ilícitos atribuídos à pessoa física ou jurídica autuada, indicando a legislação infringida, certo ou errado? Está certo, né? Vamos ver aqui então a nossa resposta. O auto de infração é o ato administrativo processual lavrado por agente de fiscalização do CAL que instaura o processo administrativo e expõe os fatos ilícitos atribuídos à pessoa física ou jurídica autuada, indicando a legislação infringida. Gabarito certo, né? Próxima questão. Caso os fatos envolvam na atividade fiscalizada a participação irregular de mais de uma pessoa física ou jurídica, deverá ser lavrado um auto de infração com todos os envolvidos, certo ou errado? Isso está errado, né? Nós vimos lá que quando nós tivermos mais de uma pessoa, tem que ser lavrado um auto de infração para cada um deles, né? E vamos ver mais uma questãozinha aqui. Depois de ter sido lavrado o auto de infração, a pessoa física ou jurídica autuada poderá, no prazo de 10 dias, apresentar defesa perante a Comissão de Exercício Profissional do CAL. Falamos de certo ou errado, né? Se estamos falando de defesa, então o prazo é de 10 dias. Se estivermos falando de recurso, o prazo é de 30 dias. Grave isso, tá? Mas olha ali, depois de ter sido lavrado o auto de infração, a pessoa física ou jurídica autuada poderá, no prazo de 10 dias, definido no inciso 7º, apresentar defesa perante a Comissão de Exercício Profissional do CAL. Se esse vídeo está sendo útil para você, deixe o seu like aqui embaixo. Cada vez que você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para cada vez mais pessoas. Então me dá uma força aí, deixa o seu like. E por favor, se ainda não for inscrito do canal, se inscreva aí, não custa nada. E agora nós vamos falar da resolução 38, que trata do salário mínimo profissional de arquitetura e urbanismo. E sinceramente, a gente sabe que o que mais cai é o artigo 4º, que fala das regrinhas lá do salário mínimo profissional do arquiteto urbanista. Então vamos a ele. Para a jornada de trabalho de 6 horas diárias, o salário mínimo profissional será fixado no valor equivalente a 6 vezes o salário mínimo nacional. Então esse não tem segredo, 6 horas diárias, 6 salários mínimos. Agora, para a jornada de trabalho superiores a 6 horas diárias, o salário mínimo profissional será fixado da seguinte forma. Até a sexta hora é a mesma coisa, 6 salários mínimos. Para as horas que excederem a sexta hora, o valor equivalente a 1 vez o salário mínimo nacional, acrescido de 25% para cada hora, devido proporcionalmente nas frações de hora. Para as jornadas de trabalho inferiores a 6 horas diárias, o salário mínimo profissional será fixado de forma proporcional, inclusive quanto às frações de hora. Eu não vou fazer o cálculo aqui com vocês porque eu já fiz um vídeo aqui no canal falando da Lei 4.910, que justamente trata do salário mínimo profissional, e lá eu fiz vários cálculos com vocês passo a passo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo se você estiver interessado, tá? Então vamos agora resolver algumas questões de prova sobre isso.
Com base na Resolução 38, que fixa as condições para a fiscalização do cumprimento do salário mínimo profissional de arquitetos e urbanistas, assinale a alternativa correta. A. O valor do salário mínimo profissional é definido de acordo com a jornada de trabalho, a especialidade e a complexidade do trabalho fixado no contrato de trabalho. Não tem nada de complexidade do trabalho, está errado. B. O salário mínimo profissional é a remuneração mínima efetiva devida por força de contrato de trabalho aos arquitetos e urbanistas com relação a empregos, cargos, funções e desempenho de atividades técnicas relacionadas ao exercício da arquitetura e urbanismo. Muito bem, esse é o nosso gabarito, né? Letra B. Mas vamos ver o erro das demais. C. O valor do salário mínimo definido para a jornada de trabalho de 6 horas diárias é de 3 vezes o salário mínimo nacional. Não, é de 6 vezes. D. O valor do salário mínimo definido para a jornada de trabalho de 8 horas diárias é de 6 vezes o salário mínimo nacional. Não. Acima de 6, nós temos 6 dos salários mínimos e mais o QCD, 1 hora acrescida de 25% sobre cada hora. Então está errada a letra D. E letra E, o valor do salário mínimo definido para a jornada de trabalho de 4 horas diárias é de 2 vezes o salário mínimo nacional. Não, daí é proporcional, não tem essa de 2 vezes, tá? O nosso gabarito é a letra B. E para finalizarmos a nossa revisão de hoje, nós vamos falar da Resolução 52 do CAL, que fala do Código de Éticas e Disciplinas do CAL-BR. Essa, sem sombra de dúvidas, é a resolução com maior número de questões de prova sobre ela, por isso a sua importância. Então vamos descobrir agora quais são os pontos que são mais cobrados em prova. E a primeira coisa que você não pode se esquecer de jeito nenhum é que o Código de Ética e Disciplina é estruturado de acordo com princípios, regras e recomendações. Então vamos à definição de cada uma delas porque isso despenca em prova. Veja bem, os princípios são as normas de maior abrangência, cujo caráter teórico abstrato referencia agrupamentos de normas subordinadas. As regras, que são derivadas dos princípios, devem ser seguidas de forma específica e restrita às circunstâncias objetivas e concretas. A transgressão às regras será considerada infração ético-disciplinar imputável. E as recomendações, quando descumpridas, não pressupõem combinação de sanção, todavia, sua observância ou inobservância poderão fundamentar argumentos atenuantes ou agravantes para a aplicação das sanções disciplinares. Gente, decorem essa diferença entre princípio, regra e recomendação, porque isso é muito cobrado em prova. Então nós já sabemos que o Código de Ética é estruturado em princípios, regras e recomendações, mas nós temos mais uma coisinha para saber sobre ele, que além disso, ele também é organizado em obrigações. Nós temos 6 grandes obrigações que o profissional de arquitetura e urbanismo deve seguir. E quais são essas obrigações? Obrigações gerais, obrigações para com o interesse público, obrigações para com o contratante, obrigações para com a profissão, obrigações para com os colegas e obrigações para com o CAL. Para cada uma dessas obrigações nós temos vários princípios, várias regras e várias recomendações. E justamente por isso você precisa ler muitas vezes todos eles. Eu vou passar agora por alguns dos principais princípios, regras e recomendações que caem em prova, mas isso não isenta você de ter lido todos os outros, tá ok? Por exemplo, princípios de obrigações gerais. O arquiteto e urbanista deve reconhecer, respeitar e defender as realizações arquitetônicas e urbanísticas como parte do patrimônio socioambiental e cultural, devendo contribuir para o aprimoramento deste patrimônio. Regras. O arquiteto e urbanista deve considerar-se impedido de assumir responsabilidades profissionais que extrapolem os limites de suas atribuições, habilidades e competências em seus respectivos campos de atuação. E agora a recomendação. O arquiteto e urbanista deve contribuir para o aperfeiçoamento e desenvolvimento das tecnologias referentes à concepção e execução das atividades apropriadas às etapas do ciclo de existência das construções. Você precisa ler muitas vezes essa resolução, principalmente essa parte de princípios, regras e recomendações, porque eles caem demais, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre eles, sobre a resolução 52, então se você ainda não assistiu, eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Porque assim você consegue se aprofundar nessa resolução. Então vamos resolver algumas questões para ver como que cai em prova.
Em conformidade com a Resolução 52 do CAL, assinale a alternativa que corresponde a uma conduta que esteja de acordo com os preceitos éticos profissionais. A. Não deixar de se associar a pessoas que estejam sob sanção disciplinar, suspensa pelo respectivo conselho profissional em respeito ao princípio da presunção de inocência. Não, totalmente errada, né? B. Defender o direito de crítica intelectual fundamentada sobre as técnicas da arquitetura e urbanismo, colaborando para o seu aperfeiçoamento e desenvolvimento. Muito bem, esse é o nosso gabarito, né? Vamos ver o erro das outras. C. Oferecer vantagem visando a favorecer indicação de eventuais futuros contratantes. Nem precisa comentar, né? D. Exercer a atividade de crítica de arquitetura e urbanismo a fim de obter vantagens concorrenciais. E E. Associar seu nome a organizações, mesmo sem a real participação dos serviços por elas prestados, a fim de divulgá-los. Essa questão estava fácil, né? Vamos para a próxima. Por sua proximidade com o cliente e por seu domínio sobre o métier, o designer é muitas vezes solicitado a indicar materiais, dispositivos, móveis e fornecedores. Muitos fornecedores dispõem de uma reserva técnica embutida nos preços, por meio do qual reservam um percentual destes a título de remuneração do profissional que indica seus serviços ou produtos. A esse respeito, assinale a opção que indica a situação em que o recebimento de tais comissões é considerado eticamente adequado. Antes da gente ler, eu já vou falar, reserva técnica é proibida, então não tem nenhuma situação em que ela é permitida, tá? Vamos ver qual que é o nosso gabarito então. A. Não há nenhuma restrição ética para o recebimento de remuneração diretamente do fornecedor. Errado. B. Apenas para o fornecimento de produtos e não para a contratação de serviços. Não, para nenhum dos dois. C. Apenas para o fornecimento de produtos e com a ciência do cliente. Não, também. D. Apenas para o mobiliário e objetos de arte ou decoração e com a ciência do cliente. Não. Letra E, tal prática é considerada antiética em termos absolutos. Esse é o nosso gabarito. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não percam os próximos vídeos com essa super revisão para o concurso do CAL Amapá. Então, até o próximo vídeo.